vamos falar sobre a importância do cuidado continuado na saúde para a terceira idade, em especial com os exames preventivos, o famoso check-up. Sabe aqueles exames que a gente faz de forma recorrente para garantir que está tudo bem? E se não tiver, para que a gente corra e faça, a intervenção o mais brevemente possível? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, até porque uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e pela Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial revelou que durante esse período da pandemia, 58% dos entrevistados reduziram suas consultas médicas e decidiram adiar ou fazer com menor frequência os exames de rotina. Dos exames mais adiados e feitos com menor frequência foram os de sangue, mamografia e eletrocardiograma. Temos aí questões importantes, Os eletros, que são super responsáveis aí por identificar o funcionamento do coração. Sabemos que problemas cardiovasculares são de bastante índices no nosso país. A mamografia que impede aí ou detecta, de forma preventiva o câncer de mama, que também é um ponto importante. Então são exames que não podem deixar de ser feitos. Mas como lidar? A gente tem medo, será que pode sair? Tem que fazer os exames? Por que não pode parar? A gente vai conversar sobre tudo isso hoje aqui no Viver é Melhor. A gente recebe para conversar com a gente a doutora Cibele Maria Diniz Azeredo Costa, geriatra, mestre em Neurologia e Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo e também atuando atualmente como preceptora da Universidade Federal de São Paulo. Doutora Cibele, primeiramente, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre importante dialogarmos e esclarecermos as pessoas sobre esses assuntos que falam sobre a nossa vida. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos tentar esclarecer e nos cuidar, Acho que o que a pandemia trouxe, sem dúvida, para a gente é esta importância do nosso cuidado. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa saúde, cuidar de quem a gente gosta. Doutora, dependendo da nossa idade, a gente tem uma série de exames que precisam ser rotina, no nosso cotidiano. Então, as mulheres, por exemplo, têm aquele pacote de exames que precisam ser feitos anualmente, Pessoas mais velhas, em especial os idosos também, Muitas vezes têm aí alguns exames que precisam acontecer de forma recorrente. Deixar de fazer esses exames pode trazer risco para a nossa saúde, não é mesmo? Claro que sim. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que esclarecer. O mais importante não é começar pelos exames, é começar pela consulta médica. Perfeito. Muita gente quer assim, eu posso já fazer os meus exames e aí eu vou para a consulta com os exames? Não. Assim, a gente precisa primeiro avaliar o paciente, colocar a questão dos fatores de risco, o que essa pessoa já tem de problemas de saúde, o que ela tem de histórico familiar, para junto com isso você ter um raciocínio e escolher quais os melhores exames para aquele caso, onde a gente vai escolher quais os exames a gente vai realizar. Claro que quando a gente envelhece, nosso corpo está mais predisposto a alguns problemas de saúde. E sabendo disso, a gente tenta, pela idade, levando a idade como o fator de risco primordial, a gente vai então prestar atenção nessa faixa etária, quais são os problemas que mais acontecem, Então, problemas de coração, tumores, diabetes, demências, então a doença de Alzheimer, doenças do pulmão, enfisema. Então a gente vai tentar elencar para cada paciente, levando em conta a sua idade, o que a gente pode fazer. Importante isso, doutora. Então, não fazer exames de forma indiscriminada, sem a orientação e solicitação médica. Porém, é sempre importante de levar os meus exames já feitos, Fiz um exame há 6 meses, ou na última consulta eu fiz aquele monte de exame. É interessante levar esses exames para o médico para ele verificar, fazer comparações. Claro que sim. Então, assim, uma coisa muito comum é a pessoa ir na consulta, faz os exames e não leva para o médico. Então, não façam isso, Você fez metade, não é porque você fez o exame, você tem que levar isso para o médico, discutir junto com ele quais são as melhores estratégias para cuidar da sua saúde, com base naqueles resultados. Alguns exames, como por exemplo, você falou, existem exames ginecológicos que a mulher faz de rotina. Então, você tem mais de um exame. Sempre leva o último para ser comparado. Isso é uma
uma coisa muito legal, né? Hoje em dia, alguns laboratórios até já colocam, por exemplo, os últimos 3, 4 exames de sangue que você fez, seriados, né? E dá pra gente o que a Para ter gente esse chama de laudo histórico. evolutivo. É bem legal. Importante. Doutora, eu vou mencionar uma questão, e aí eu queria que a gente falasse sobre isso. A gente tem falado muito sobre acesso à tecnologia, né? E eu confesso que eu já fiz isso, mas não recomendo e eu queria saber a opinião da senhora. A gente pega o exame e aí a gente quer entender o que o exame está dizendo. E aí a gente joga na internet, no buscador, né, de pesquisa, os dados do nosso exame. E aí a gente fica assim, nossa, eu descobri o que eu tenho, ou eu não tenho nada, tá tudo certo. Isso é um perigo, não é, doutora? A gente tem que, é óbvio que a gente conhecer as informações é importante, mas a gente tem que deixar a interpretação desses exames para o especialista, não é mesmo? Claro que sim. Então, os laboratórios, de uma forma, acho que bastante tentando ser educativo, muitas vezes eles colocam o exame, inclusive, em verde ou vermelho, tá? Dando a entender, olha, se está verde está tudo bem, se está vermelho não está tudo bem. Então é um problema. E, na verdade, nem sempre está verde quer dizer que está bom. Por exemplo, um exame de colesterol depende dos seus fatores de risco. Então, se você tem um colesterol num determinado valor que está dentro da normalidade para os parâmetros, mas você é diabético, você já teve hipertensão, você já teve doença cardíaca, você já teve um AVC, não tá bom. Provavelmente o médico vai querer que fique menor o seu colesterol, porque isso é muito importante para o controle dessas doenças. Por outro lado, alguns exames, eles são pequenos pontos, então assim, o normal é até 10. Ele está em 11 e já aparece em vermelho. E isso pode não ter significado algum para o médico. E para o caso em questão, às vezes o exame está realmente fora do padrão da normalidade, mas para aquele paciente, naquela situação, pode estar até melhor que o anterior. Então, que o tratamento que está sendo feito está surtindo. Está funcionando. Agora, é claro que todo mundo, hoje em dia, com esse acesso, vai lá na internet, quem nunca, né? Quem nunca entrou e tentou olhar o resultado dos seus exames. Mas não é um exame. Por exemplo, a gente pede para ver fígado, eu peço 5 exames. Se um vier alterado, não quer me dizer grandes coisas. Tá? Agora, existem outros exames, não, que um pontinho para cima pode fazer diferença. Então, isso realmente depende do exame e do paciente. Perfeito. Por isso esse diálogo com o médico é tão importante, né? Por isso que a Sim. confiança médico-paciente é tão importante. Por isso que a gente tem que perguntar para o médico, não entendeu, não ficou claro alguma coisa? Pergunte. É o seu direito de entender o que está acontecendo, né? Para o médico, inclusive, reportar isso da melhor forma possível, para ser claro para você. E aí, doutora, a gente sabe que a prática dos exames, né, e das próprias consultas tem não só o intuito de tratar doenças, mas de prevenir também enfermidades. Esse é um processo importante também, a gente consegue, com esse processo rotineiro dos exames, das consultas preventivas, evitar grandes problemas de saúde? Sem dúvida. É claro, a gente tem que ter em mente para o médico, assim, prevenção é uma palavra muito ampla. Então, eu posso falar de prevenção, que a gente chama de prevenção primária, que é aquela prevenir que a doença se instale. Para isso, você precisa de estilo de vida. Né? Então, você precisa sentar com o seu médico, baseado no teu histórico familiar, nos teus antecedentes pessoais. Você vai sentar com o médico e decidir como eu não adoeço. Né? O que eu tenho que fazer de atividade física, o que eu posso comer, o que eu devo, o que eu não devo, como, quando. Né? Então, discutir isso. Essa relação médico-paciente é absolutamente fundamental. Você está falando do que a gente chama em medicina de prevenção secundária. Isso é, identificar precocemente algumas doenças para intervenção no início do processo. Isso é fundamental em praticamente todos os problemas de saúde. Podemos pegar, por exemplo, a mamografia. Né? É um exame que melhor detecta câncer de mama precoce. Né? Então, ele precisa ser feito, segundo o Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos.
Algumas sociedades de oncologia e de mastologia preconizam que seja 40 anos, né? Mas entre 40 e 50 anos você deve começar a fazer esse exame rotineiramente. Por quê? Porque é a faixa de maior risco. Né? Algumas pessoas, algumas mulheres com história familiar de câncer de mama podem começar antes. Né? À medida que a gente envelhece, esse exame vai, quando chegar na idade muito avançada, perdendo a sua importância, né? E após os 85 anos, só se faz mamografia se surgir um problema. Né? Então, veja que isso vai mudando. Isso também muda de acordo se eu tenho uma idosa que tem uma saúde boa, forte, ou se eu tenho uma idosa mais frágil. Eu ia perguntar isso, inclusive, doutora, porque envelhecer não significa ir mais ao médico, necessariamente. Ou, pelo menos, encontrar mais problemas de saúde. Não, assim, a gente tem que entender que envelhecer é um processo que acontece com o nosso corpo e que torna o nosso corpo mais susceptível a doenças. Por quê? Porque diminui os nossos mecanismos de defesa. E todos eles, não só, agora a gente está falando muito de imunidade. A imunidade é um mecanismo de defesa, mas a frequência cardíaca subir ou a pressão arterial subir na hora que você está correndo também é um mecanismo de defesa. E todos esses mecanismos adaptativos diminuem com o envelhecimento. Logo, a pessoa adoece mais. A importância da regularidade do acompanhamento médico para os idosos, para as pessoas com 60 anos ou mais, realmente é mais importante porque eles são mais suscetíveis a adoecer. Lembra, em outra fase da nossa vida completamente diferente, quando o bebê nasce, a gente leva ele no médico todo mês. Sim. E aí você vai espaçando isso à medida em que a criança cresce e se desenvolve. As pessoas, a comparação entre a infância e e envelhecimento são apenas momentos de mudança. Essa é a única semelhança. Né? Porque o organismo que nasce e está crescendo e se desenvolvendo, os seus mecanismos de defesa vão ficando cada vez mais fortes. E à medida que a gente envelhece, os nossos mecanismos de defesa vão ficando mais suscetíveis à doença. Então, é realmente fundamental para o idoso que ele faça esse acompanhamento. E, sim, definir junto com o médico os exames que precisam ser feitos e as avaliações. Então, não é só a avaliação médica que tem que ser feita. Dentista também tem que ir. Né? A avaliação da visão precisa ser feita. Muitas pessoas só relacionam a visão, então, ir ao oftalmologista, pela questão da acuidade visual. Quer dizer, eu não consigo... eu leio bem, eu não preciso. Eu vejo bem. No nosso olho não tem só isso. Então, a gente precisa, por exemplo, ver a pressão dentro do olho. Né? Então, isso é uma outra coisa que, precocemente, quando vista, com colírio, você previne essa pessoa de perder a visão. Olha que importante isso. Então, é fundamental, né? A gente precisa de dente para mastigar e nos alimentarmos bem. A saúde começa pela boca. Exato. Né? E se eu não tiver uma boa dentição, uma gengiva saudável, uma boa higiene de cavidade oral, eu estou engolindo problema. Verdade. Né? Eu estou engolindo comida inteira, estômago não tem dente. Então, a ida ao dentista, ao oftalmo, tá? Além do médico, é absolutamente fundamental. A dona Iracema, doutora Cibele, falava sobre, né, a resistência de sair para ir num médico. Foi um medo, né? Num primeiro momento, até pelo desconhecimento da doença, a gente falou, fica todo mundo em casa, não sai para nada. Mas a gente sabe que tem coisa que precisa fazer. A telemedicina veio como uma solução. É importante, né, que os exames, as consultas se mantenham para pacientes com doenças crônicas, mas também para pacientes saudáveis que precisam fazer esse acompanhamento. Sem dúvida, né? Concordo inteiramente com o que você falou. A primeira orientação ano passado foi fica em casa, cancela tudo. Até o meu consultório eu cheguei a fechar ano passado, fiquei só nos atendimentos domiciliares, mas e com a telemedicina que veio aí com toda a força, com certificação do Conselho Regional de Medicina, com autorização para que isso fosse feito. Né? Então, sim, é uma ferramenta.
uma coisa é complementar à outra. Então, a telemedicina nos ajuda muito, apesar de ter alguns limites que ela não consegue ainda, por tecnologia que a gente ainda não tem, ultrapassar. Ela não substitui o presencial quando Não, necessário, né, não, doutora? não, exatamente. Mas é um recurso que ajuda muito neste momento, principalmente a diminuição dessa mobilidade. E eu acho que vai ser um recurso que vai ficar para outras situações também, como, por exemplo, quando um filho não pode estar e buscar o pai para levar na consulta, como você lembrou, muitos idosos têm alterações de mobilidade, né? Então, a telemedicina tem seu lugar e ela é muito importante e ela está sendo desenvolvida para isso, já certificada e autorizada pelo CRM, o que é uma coisa muito legal. A gente precisa entender duas coisas. A doença, o vírus está aí, a gente está aqui no Brasil com uma taxa muito alta de transmissão, então a chance de você encontrar alguém positivo na rua é grande, né? Então a gente pede, como você mesmo falou, fique em casa sempre que possível. Existem algumas situações em que a gente realmente precisa, né, estar ali presente. Então, você precisa, a sua consulta, o que você precisa garantir junto com o seu médico é que o ambiente seja adequado, bem ventilado, menor número de pessoas a serem atendidas, chegar na hora, nem muito cedo, nem muito tarde, nem se atrasar. Né? Então, tentar ser um horário ali mais certinho, fazer uma consulta mais objetiva, para que fique menos tempo exposto, tanto você, o paciente, quanto os profissionais. Então, a gente pede, leva as perguntas anotadas, se possível, se for o caso, manda os exames antes, para já ir adiantando se eles estão prontos, se é um retorno, né? Se não é, leva suas perguntas por escrito, leva seus remédios por escrito, para que a gente agilize esse atendimento, para que ele seja rápido, né? Efetivo, mas rápido. E aí sim, muitas vezes o retorno a gente está fazendo por telemedicina, né, quando é para dar uma resposta sobre um exame, para que a pessoa não se exponha novamente. Perfeito. Mas a ida ao consultório é absolutamente fundamental. Doutora, a senhora mencionava, né, a importância de se personalizar o processo da consulta, da procura, né, indicação de exames, mas quando a gente pensa na faixa etária do idoso, então esse acima de 60, né, e quais são os principais exames que precisam ser feitos? A senhora falou da ida ao dentista e da ida ao oftalmologista como outras especialidades importantes. Mas, por exemplo, quando a senhora trata alguém, né, quando a gente vai o idoso vai no geriatra, que exames costumam ser pedidos? Então, vamos lá. Vamos imaginar um paciente idoso sem doenças crônicas ou com poucas doenças crônicas, né? A gente vai vamos pensar na faixa etária. Então, assim, a gente precisa pensar que as pessoas nessa idade vão ter problemas em que partes? Coração, como a gente já falou. Então, medida de pressão, colesterol, glicemia, peso, né? Tudo isso vai ser absolutamente importante. Então, assim, claro que exames de sangue que estejam direcionados à saúde cardiovascular são importantes, tá? Realização de um teste ergométrico, de um exame mais detalhado, vai realmente depender de cada caso. Perfeito. Então, se é um idoso mais frágil, se é um idoso mais robusto, que está se submetendo, por exemplo, a uma atividade física mais intensa. Então, eu preciso, talvez, de um exame mais detalhado. Então, eu preciso pensar na saúde do coração. Junto com o coração, quando a gente falou de doenças cardíacas e AVC, que é uma doença vascular do cérebro, mas vascular. Então, esses cuidados que eu estou tendo com o coração, exames de sangue, de colesterol, de metabolismo, vão ser muito importantes para o cérebro. Tá? Eu tenho que pensar nesse idoso em termos de algumas neoplasias, que são cânceres, que eu possa ter um diagnóstico precoce. Né? Como você falou, mamografia para as mulheres, para os homens, próstata, então PSA, ultrassom. Não fazer o PSA e ultrassom não exclui ter que fazer o toque retal. Tá? Então, é esta avaliação complementar, né? Isso também tem que ser visto. Durante a consulta médica, o geriatra provavelmente vai fazer ou vai questionar como está a memória dessa pessoa. Né? Tem algum problema? Está atrapalhando?
Se sim, vamos fazer alguns exames para isso, vamos fazer alguns testes de papel e lápis aqui rapidinho. Então, veja como a consulta se complementa com os Sim, exames. perfeito. Tá? Alguns exames dentro da avaliação metabólica desse paciente são também importantes para ver o estado nutricional. Né? Muito se tem falado da vitamina D, né? Que hoje a gente sabe que ela não é, ela é considerada um hormônio praticamente, porque ela tem tanta ação no nosso corpo, desde imunidade ao cérebro, né? Saúde do coração e do intestino. Então, é uma vitamina que tem que ser dosada. Dentre a parte nutricional, então, ver a presença, o ferro se está bom, a vitamina B12, o ácido fólico, a vitamina D, né? Então, tem os exames relacionados à nutrição deste idoso. Tá? Também alguns testes são feitos no consultório para ver se ele tem uma musculatura forte e boa. Se ele tiver, ótimo. Se ele passar nos testes do consultório, não precisa fazer exame nenhum. Caso esses testes do consultório indiquem algum problema, muitas vezes, junto com a densitometria dos ossos, é realizada a densitometria do músculo. Tá? E aí eu consigo quantificar, mas isso não é para todo mundo. É para quem, durante a avaliação começa física, a ter indícios demonstrou que apontam algum isso. problema. Isso. Por quê? Porque a saúde muscular, a força, a mobilidade do idoso é um dos pontos centrais do envelhecimento saudável. Então, falando coração, cérebro, tumores principais, metabolismo, nutrição, músculo. E se essa pessoa fumou, ela também vai precisar de uma avaliação do pulmão. Bom, gente, é isso. Por isso aí o médico é tão importante. A partir dos 60, doutora, já pode ser o geriatra? Sim. A partir dos 60, com certeza, a avaliação geriátrica ampla, que é assim que a gente chama a avaliação que o geriatra faz do paciente, ela é fundamental para identificar qual é o ponto-chave desse envelhecimento que precisa ser trabalhado. Agora, doutora, no caso de pacientes com doenças crônicas, esse acompanhamento, ele é indispensável, né? Até para o controle da doença. Exato. Veja bem, muitas pessoas falam assim, eu tomo esse remédio de pressão há anos. Ai, conheço. Ok, mas verdade. então... E parece então, que ela assim, se apega ao remédio, pandemia, né? Porque deu certo uma vez, não quero trocar. Então, durante a pandemia, eu tomei meu remédio todo dia. Ótimo, você fez uma parte do plano. Mas a gente precisa ver se esse remédio está trazendo efeitos colaterais. Remédios antigos podem trazer efeitos colaterais novos. Eu preciso saber se está adequado o controle dessa pressão. Sim. Eu preciso ver se tem outros complicadores, então se apareceu outro problema que possa interferir nessa medicação. Então entenda que a avaliação médica durante a pandemia e o controle das doenças crônicas, eles são importantes não só para diagnóstico, mas para acompanhamento e identificação de se está ok, se está bem controlado. Adaptação do tratamento, né, doutora? Por exemplo, às vezes aparece um medicamento novo, com mais vantagens, uma nova abordagem, aí precisa mudar, né? E, gente, o nosso corpo é dinâmico, ele está mudando o tempo todo. Essa semana eu tive um paciente que estava muito preocupado porque o exame de sangue dele em relação à coagulação, que ele toma remédio para coagulação, estava mudando muito rapidamente. Mas o nosso corpo é dinâmico, ele muda mesmo. Então, uma medicação que estava adequada há 6 meses atrás pode não estar mais agora. Tá? Porque o nosso corpo é dinâmico. E por fim, doutora, a gente tem mais 2 minutinhos para conversar. A importância do acompanhamento de pacientes que se recuperaram da Covid. A gente sabe que tem aí uma gama de efeitos, né, que ainda estão sendo conhecidos pela medicina, né, impactos bastante significativos em algumas pessoas. É importante que, mesmo recuperado, esse paciente continue fazendo um acompanhamento, entenda, por exemplo, qualquer sequela que tenha ficado da doença? Sem dúvida, né? Como você mesmo falou, a gente está aprendendo sobre essa doença em tempo real. Tá? Então, para principalmente pessoas que tiveram quadros mais exuberantes, então com mais sintomas, eles precisam ser acompanhados para ver se a reabilitação deles está dentro do esperado. Tem complicações que são mais tardias. Estamos vendo muitos idosos pós-Covid queixando, por exemplo, de problemas de memória.
né? Não tinha e passou a ter, né? Então isso é uma coisa que a gente vai precisar acompanhar. Então sim, após o Covid, seja de um quadro pulmonar, seja de um quadro neurológico, seja ele qual for, né? Essa pessoa precisa de um acompanhamento mais de perto e o médico vai provavelmente espaçando à medida que for vendo que aquele paciente está recuperado e que as sequelas estabilizaram e estão em recuperação. É isso, gente. E assim a gente vai vivendo bem, porque a gente já sabe que tem vivido mais, né? A população mundial e também a brasileira, né? Tem envelhecido mais, mas a gente precisa envelhecer com saúde, né? Cuidando da nossa saúde, e é possível envelhecermos bem. Por isso a gente conversa aqui para você ter informação, para você conhecer um pouquinho mais sobre o tema e aí procurar o especialista da sua confiança para fazer esse acompanhamento que precisa ser seu, viu? Nada à distância, nada pela internet, a não ser a telemedicina no médico que você já conhece e confia. Doutora Cibele, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Sempre um prazer conversar com a senhora sobre esses temas tão importantes. Prazer, querida. Estamos sempre aqui à disposição. Um abraço a todos, se cuidem e tomem a vacina. Isso mesmo, né? Vamos nos vacinar, vamos nos cuidar, fundamental. A gente conversou com a doutora Cibele Maria Diniz Azeredo Costa, geriatra, mestrado em Neurologia e Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo e preceptora da Universidade Federal de São Paulo. Tem dúvidas? Quer fazer mais alguma pergunta para a doutora? É só mandar para a gente a sua dúvida, a gente encaminha para ela, viu? O nosso WhatsApp é o código de acesso 11 99801 1242. 99801 1242 é o nosso telefone para que você participe.